a forma positiva, que o que ela vai receber no dia a dia em casa aqui conosco, em momentos de dificuldades ou alguma outra experiência que ela tiver, ela vai trazer de forma mais segura, porque ela escutou verdade, ela escutou uma palavra amiga. Então isso é fundamental mesmo, né? Então, fazendo um parêntese aí, né? Que é uma coisa que está assim, é um assunto que está realmente assim muito polêmico, que é as videoaulas dentro de casa, né? O bendito homeschooling, que está deixando algumas mães piradas, assim, algumas mães assim um pouco desorientadas, e elas estão focando apenas no lado tenso da história, né? Tenso. Ah, isso não dá certo, e a escola deveria fazer isso, e os professores isso e aquilo outro. E isso tudo está sendo passado, a criança está ouvindo, está falando na frente dela, na hora que você está na tela, em frente ao computador, para poder ver o conteúdo que está sendo passado, e diz, eu não sei, isso é um absurdo, eu não sei ensinar, olha minha filha, não dá, isso não dá certo, tá vendo que isso não dá certo, porque a escola não se... E bombardeia a cabeça da criança de informação negativa, né? Então, assim, o que a gente pode fazer nesse aspecto? O que a gente pode fazer aí? Ter um cuidado o que a gente está falando para a criança, né? Na frente da criança. Então, por exemplo, não está gostando da metodologia? Faz um contato com a escola. Olha, tô vendo, não está funcionando aqui em casa, né? Tô aproveitando aí esse parêntese falando um pouco nisso, que assim, eu fiz uma escuta de algumas mães, né, com relação a isso, que estava ficando assim muito enfadonho, que estava assim, meio que desesperador por não conseguir conduzir as necessidades profissionais, as demandas profissionais e ainda ensinar os seus filhos em casa, né? Mas não está conseguindo, faz o contato com a escola para poder ver de que forma que pode melhorar. Se não encontrar alguma forma, vamos buscar soluções. E não trazer uma carga, uma sobrecarga negativa e pesada para a criança. Para quê? Ela não merece ouvir isso. Ela não precisa estar ouvindo isso. Não é legal a gente estar trazendo, né, os problemas lá de fora para dentro da nossa casa. E aí a gente para pensar assim, como é que fica a cabeça da criança com aquela referência maravilhosa que ela tem da escola, que anos e anos ela está lá, que foi uma escola que nós, pais, escolhemos para colocar os nossos filhos, né? Fomos nós que matriculamos os nossos filhos. Então, e aí como é que fica na memória da criança? A referência positiva que ela tem daquela professora, o pai e a mãe está desconstruindo, né? Vamos refletir quando a gente fala de comunicação, trazer comunicação positiva para dentro da nossa casa. É possível sim a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, vamos pensar sobre isso também, né? O que a gente está construindo, o que a gente está colocando na cabeça de nossos filhos. Então, aquela referência de profissional que a criança via todos os dias, tão carinhosamente, acolhendo nossos filhos, ensinando nossos filhos com tanta dedicação, que é honrosa a missão de educar dos professores, né? De estar ensinando os nossos filhos. E aí, então, a gente bota por água abaixo. Vale a pena isso? Flavioleta, mamãe, minha querida mãe, que alegria ter você aqui conectada nessa live. Muito bem-vinda, minha querida. Amada do meu coração, que saudade, está lá em Natal e estou muito feliz de ter a presença da senhora aqui, tá bom? Então, para não estender demais nesse assunto, né, mas a gente trazer essa reflexão também, a gente poder examinar isso, né? Será que vale? O que é mais válido? Eu fazer um esforço, né? Eu, assim, encarar um desafio que é aprender a ensinar, né? Aprender a desenvolver uma nova habilidade ou detonar. Eu prefiro aceitar desafios.
Eu prefiro aceitar os desafios. E eu acho que isso é muito válido. Tem mães que buscaram as soluções. E existem as soluções, sim, né? Então, assim, cada vez mais a gente encontrar essas soluções para poder a gente ter um ambiente harmonioso, para poder a nossa conduta ser referência para os nossos filhos. Porque é isso que nós estamos fazendo, né? Então, é muito importante. Então, falar a verdade, né? Assim, não mentir, porque a criança percebe quando está mentindo. Então, é muito importante falar a verdade. Porque se a gente quer que nossos filhos sejam sinceros conosco, que nós possamos ser sinceros com eles, né? E esse exercício dessa comunicação com eles, de como falar, é intuitivo, você vai sentir, existe assim, você que está acompanhando, cada um que sabe o filho que tem, que vai acompanhando, sabe que aí ali é o limite, se não souber, busca ajuda, né? Faz leitura a respeito das fases de desenvolvimento da criança, né? O que é interessante. Então assim, a gente tem recursos, nós temos ferramentas que nos auxiliam nessa missão do educar, nessa missão de criar filhos, né? Então, assim, busca recursos, né? Se não sabe efetivamente como fazer o que falar para a criança, né? Então, que possamos realmente acessar a essas informações, né? Então, a verdade, né? Uma coisa muito importante também é a escuta da criança. A gente ter essa consideração e escutar. E não apenas achar que somente nós pais, é que estamos com a razão. Somente nós pais é que temos que dizer as regras das coisas, que temos que dizer como é, né? Então, assim, podemos ouvir o que a criança pode falar, né? Outro dia que eu estava estudando, as crianças já tinham ido dormir, só exemplificar aqui, né? Porque isso acontece comigo também, muitas vezes, né? Então, é um exercício diário, né? Então, eu tava aqui estudando e Arthur desceu e veio falar comigo, mamãe, e eu disse, meu filho, por que você ainda está acordado? Achei que você já estivesse dormindo. E aí ele falou, mas é mamãe, né? Aí ele tentou falar, eu fiz, meu filho, vai dormir, já tá tarde, vai dormir. E ele olhou para mim e fez assim, mamãe, dá licença eu falar? Posso falar? Aí caiu a ficha de que assim, eu tava ali tão concentrado nos meus estudos que eu não dei a devida atenção ali para ele, né? Porque era tarde, ele estava acordado, mas eu naquele momento estava muito mais ligada ali nos meus estudos. E ele lembrou, mamãe, dá licença eu falar, que isso é o que a gente já faz aqui. Olha, primeiro escuta, mamãe, escuta sua irmã falar. Então a gente ensina isso. E a gente fazendo a escuta, né? A gente podendo fazer a escuta da criança, ela se sente importante porque foi ouvida. Ela se sente compreendida, né? Ela se sente valorizada, ela sente que assim, ela se sente muito importante porque os pais ouviram a ideia dela, né? Porque os pais escutaram a história que ela queria contar. Os pais escutaram a aventura que ela teve de manhã na escola, o que aconteceu. Então, assim, vamos escutá-la. É muito importante a gente fazer essa escuta também. Porque, além disso, né, essa comunicação que a gente faz, porque a comunicação é de falar e de ouvir também. A gente traz uma autoconfiança para a criança, né? Fortalece a autoestima, né? Na verdade é a autoestima. E, além disso, também o elo de confiança, ele se fortalece. Então, é cada vez mais realmente assim contribuidor para nós também, né? Porque aí a gente vai ter mais acesso à criança para poder ouvir, ela vai sentir mais prazer e compartilhar as coisas dela e ali a gente vai fortalecendo conexões afetivas, né? Então, uma outra coisa assim muito importante também na comunicação, valorizar o que o nosso filho tem de bom, né? Eles não são perfeitos, não são perfeitos. Então, assim, tem algumas birrinhas, algumas outras coisas que os filhos, que eles fazem, algumas, vamos assim, desobediência e tudo mais, né? Mas a gente não focar em primeiro plano isso. A gente valorizar o que ele tem de bom. Então, o que ele tem de bom? Valoriza, elogia, né? Valida isso para ele. Então é muito importante. Poxa,
eu faço isso também, né? Então, são estímulos positivos que a criança recebe, que geram mais motivações para ele corrigir as falhas, entende? Então, assim, é nutrição que a gente está dando na vida dos nossos filhos. São nutrientes, né? Nutrientes afetivos. Uma outra coisa, até assim que eu aprendi muito no coach, assim, está sendo fenomenal, assim, incrível realmente as experiências, que é celebrar as coisas, né? Não é celebrar só apenas as datas festivas, os aniversários, tudo mais, né? Assim, é celebrar tudo que ele possa fazer, valorizar, validar, né? Então, ele leu aquela página que está num processo de alfabetização. Meu filho, que maravilha, filha, eu estou muito feliz que você conseguiu. Olha só, há 2 dias atrás, você ainda estava aprendendo e você conseguiu ler 5 linhas. Você conseguiu ler uma página. Que bom, filho, continue assim. Isso é muito importante para você. Cada vez mais que você vai lendo, você vai aprimorando mais a leitura e vai conseguindo ler com mais rapidez, com mais agilidade e tudo mais. Vai aprendendo mais e tudo. Então a gente valida e celebra aquilo ali de bom, né? Que ele tem e o que ele fez. E isso também gera, a gente promove conexão quando a gente age dessa forma. Não rotular a criança, né? Isso, infelizmente, ainda é uma prática assim grande na vida de algumas famílias, de alguns pais, assim, não que seja intencional. São crenças, são mais costumes, porque já ouviram, porque ela foi rotulada na infância e tudo mais. Então, assim, como